Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Irmãos, frase do Senhor: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Chamou de filha porque era uma filha do Senhor, era uma filha de Deus. Aquela mulher, ela tinha uma hemorragia de 12 anos, sofria, estava abatida, anêmica e sem tostão algum, porque ela gastou todo o dinheiro com os médicos, né? Desde aquela época, os convênios eram caros, né? E ela, depois que gastou tudo que tinha, ela ficou na dependência de Deus. Muitas vezes Deus quer que nós abramos mão de algumas coisas e fiquemos na dependência dEle, para que Ele opere nas nossas vidas. Amém, igreja? E ela foi curada não só porque tocou no Senhor, né? Tocou com fé nas vestes do Senhor. Ela foi curada também porque o Senhor disse, né? Tem ânimo, a tua fé te salvou. Porque só depois que o Senhor falou, ela imediatamente ficou sã. Então sempre nós temos que tomar algumas atitudes de fé, tomar algumas iniciativas com fé, mas sempre nós vamos depender da palavra do Senhor. Porque o Senhor aqui disse: a tua fé te salvou. Além de ser curada, ela teve a salvação, nós entendemos assim. A fé e a palavra do Senhor não só a curou, mas também a salvou. E ela tinha fé, porque ela agiu com toda a sua debilidade em direção ao Senhor, né? Ela agiu e não perguntou nada. Ela agiu e não pediu nada. Ela agiu, tocou no Senhor e o Senhor viu a fé dela. Muitas vezes, nós oramos e temos que orar sem cessar, mas muitas vezes nós temos que agir com fé, né? Nós temos que dar um passo. Lembre-se sempre do texto em que Moisés pedia para que o Senhor fizesse alguma coisa e o Senhor deu uma bronca nele. Para de orar e marche. Então tem horas que nós temos que agir segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Porque nós temos a certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus colocou no coração daquela mulher: se tão somente você tocar nas vestes, você vai ser curado. E o Senhor, vendo a fé, o Senhor, além de consumar a cura, ainda salvou a mulher. É fundamental isso, irmãos. É fundamental nós buscarmos quem resolve, buscarmos o Senhor. É fundamental nós darmos um passo adiante, nós irmos, porque aquilo foi tocado no coração dela, ela não ouviu nos seus ouvidos, não ouviu nenhuma pregação. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco assim, ele coloca no nosso coração, ou melhor, na nossa mente, alguns pensamentos. E nós temos que discernir quando é de Deus e quando não é de Deus. Como é que a gente faz isso? Leva para a palavra. Nós somos dependentes da palavra de Deus. Mesmo com as revelações de Deus, leva para a palavra. Ou isso concorda com a palavra, então é de Deus. Não, isso daqui não concorda com a palavra, isso não é de Deus. É claro que tem coisas que você não precisa ficar esperando o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu vou perdoar ele quando o Espírito Santo tocar no meu coração. Não, isso não precisa, porque já está escrito que nós devemos perdoar em todas as circunstâncias, em todas as situações. Mas nós temos que ter esse entendimento, que além de ouvirmos a palavra, muitas vezes no nosso dia a dia, o Espírito Santo coloca algumas coisas no nosso coração. Faça isso, envie pessoas para a casa de repouso, faça aquilo, grave um programa. Mas no que vai dar, Senhor? Nós não temos dinheiro para pagar a Globo, Senhor. Vai fazendo, que depois eu dou a direção. Entenda, com o Senhor é passo a passo, step by step. Não é tudo de uma vez.
Porque Deus, Ele age com sabedoria. Ele te dá uma ordem. Se você obedecer, Ele vai te dar uma outra. Se você obedecer, Ele vai te dar uma outra. E você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em fé. E você vai crescendo, crescendo, prosperando em todas as áreas. Agora, se Ele te der uma ordem e você não obedecer, ô irmão, Ele não vai dar a segunda, até você obedecer a primeira. Então, quando Deus falar ao seu coração, haja. Se aquela mulher ficasse, não, eu não vou lá porque tem uma multidão, e eu estou anêmica, porque há 12 anos eu estou com essa hemorragia, não tenho forças nenhuma. Ou se o Pedro dissesse, não, nós pescamos a noite toda, olha como nós estamos cansados aqui, não aguentamos mais, nós não vamos dormir não, nós vamos dormir agora, não vamos para alto mar agora não, estamos muito cansados para isso, teria perdido a bênção, irmãos. Então, quando Deus fala, a gente não tem que esperar muita coisa, confirma na palavra, é de Deus, haja, irmão, haja que vai ter bênção na sua vida, haja, irmãos, que eu tenho certeza absoluta que todas aquelas pessoas que procuravam o Senhor Jesus eram movidas pelo Espírito Santo de Deus, porque até o Senhor Jesus, Ele era movido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi para o deserto, quem o levou para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Quem o ungiu para evangelizar os pobres? Quem o ungiu para curar os quebrantados de coração? Quem o ungiu para pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o evangelho da salvação? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele diz, eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo. Então o Espírito Santo de Deus, ele está à nossa disposição, porque o Senhor Jesus disse, eu irei e vos enviarei o outro Consolador, e Ele vai te ensinar todas as coisas. Então nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, ser dirigido por Ele, ter aquela sensação não no seu coração, na sua mente, vamos dizer assim, que o Espírito Santo de Deus está bloqueando certas coisas e está te dirigindo para um outro caminho, irmão. Entendam, é fundamental isso. Aquela mulher hemorrágica, eu tenho certeza absoluta que ela foi tocada pelo Espírito Santo. Se tão somente você tocar nas vestes dele, você vai ser curado. Tá? E assim ela agiu. Porque muitas vezes você pensa alguma coisa e pensa que o pensamento, ou acha melhor, que aquele pensamento é seu. Muitas vezes o pensamento é do Espírito Santo de Deus. Agora, esteja atento, porque muitas vezes o pensamento vem do inferno, é um bombardeio, que te traz uma sensação de tristeza, trava o seu coração, te traz uma angústia, uma amarração. Isso vem do inferno, repreende e não aceite. Né? Pensamento ruim, pensamento que contraria a palavra de Deus, pensamento de pecado, né? Isso vem do inferno, não é seu. Você tem que colocar para fora. Os nossos pensamentos têm que concordar com os pensamentos, com a palavra e com a direção do Espírito Santo de Deus. É isso, irmãos, que é ser dirigido por Deus. É ser dirigido pela palavra e por aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. Sempre fazendo o teste, porque a nossa mente é um aeroporto, posa tudo quanto é tipo de avião. Né? Então, você tem que selecionar, você tem que tirar aquele pensamento que alguns vêm do inferno, alguns vêm da sua vontade e outros vêm do Espírito Santo de Deus. Fica com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, que você vai receber bênção, você vai ser curado. E aqui no versículo 9 e 24, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riram-se dele. Aqui sobre a filha de Jairo. E a palavra do Senhor é, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme.
e riram-se dele. Por que ele disse, retirai-vos? Porque vocês estão atrapalhando. A incredulidade de vocês estão atrapalhando, né? A incredulidade de vocês estão limitando. O que prova essa incredulidade é que riram dele. Toda pessoa que escarnecer, zombar, rir da palavra do Senhor, é um incrédulo. Afaste dele, porque incredulidade contamina, né? A pessoa vive praguejando, falando que não crê em Deus, que não crê em milagres, que não crê nisso, que isso é coisa de pastor, que isso é coisa disso, aquilo outro, e aos poucos ela vai te contaminando, né? E o que vai acontecer? Você vai começar a questionar o Evangelho, vai questionar a sua fé. Entrou dúvida, irmãos, saiu a fé. Entendam? E você só vai ter bênção de Deus se você usar a moeda da fé. Como a gente falamos, a fé é uma moeda que nós usamos para pagar as bênçãos, porque tudo tem um preço. O Senhor Jesus, ele pagou o mais alto preço para que nós fôssemos salvos, aqueles que creem na obra dele. Ele pagou o preço, não que a salvação é gratuita para nós, porque alguém pagou a conta, o Senhor Jesus pagou a conta, porque tudo tem um preço, como nós pregamos recentemente. Então aqui, nos chama a atenção que tem algumas enfermidades que parece que a pessoa está morta. Era o caso aqui da filha do Jairo, porque o Senhor Jesus disse, a menina não está morta, mas ela dorme, está adormecida, está desacordada, né? Então era uma enfermidade parecida com a morte. Existe, eu não sei o nome, não estudei, não pesquisei, mas existe. E não é coma ou coma induzido, não. Acontece naturalmente. A pessoa entra em coma naturalmente, parece morta, não se mexe nada, não mexe órgão nenhum, né? E parece que ela está morta. E quando o Senhor Jesus disse isso, os incrédulos riram. Irmãos, nunca desdenhe ou ria da palavra do Senhor. Irmãos, tem algumas pessoas, irmãos, eu até quero falar isso, que com o cunho de tornar um culto mais agradável, começam a colocar piadinhas sobre o Evangelho na pregação. Tem algumas pessoas até que gostam disso, dão uma risada, esse pastor é maravilhoso, é isso e aquilo. Não, irmãos. As coisas de Deus são alegres quando nós recebemos as bênçãos, mas são sérias, irmãos. O diabo está levando muita gente para o inferno. É claro que a gente não tem que ser aqui um rabugento, como eu. É claro que a gente não deve chegar aqui, né? A gente tem que ter alegria. Alegria é um dos frutos do Espírito, também chamado gozo, né? E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter alegria, ela tem que ter paz, ela tem que ter fé, ela tem que ter domínio próprio, né? Temperança. Mas isso vai crescendo na pessoa. Mas não ficar fazendo piadinhas para que as pessoas riem em função daquilo que está na palavra de Deus. Não ria de Jesus, irmãos. Né? Não ria daquilo que Jesus falou. Né? Tem até um pastor famoso aí que andou até em programas de televisão que faz muita piadinha, às vezes até com uma certa inteligência, mas é difícil quando fala sério, porque as pessoas pensam que a piada continua, né? Então, as coisas de Deus são sérias, irmãos. A gente tem que ter alegria, mas alegria espiritual, né? Mas não rir quando o Senhor Jesus diz, não, a menina não está morta, mas ela dorme. Isso é sinal de incredulidade, isso é sinal de desrespeito à palavra do Senhor, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. A filha de Jairo, ela tinha um mal desses, um mal que a pessoa parecia morta. Mas só o Senhor tinha condições de dar esse diagnóstico. Porque como que o Senhor Jesus sabia disso? O Espírito Santo de Deus revelou. O Senhor Jesus, ele estava em corpo como nós, irmãos. Com as limitações de locomoção que nós temos, né?
mas ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que ministrou a ele. Entendo, irmãos, a importância do Espírito Santo. Ele está entre nós. O Senhor Jesus fez uma obra fantástica, ele está reunido, quando 12 estiverem falando do nome dele, mas ele está reunido conosco, está na nossa presença, representado pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. Não é verdade? Ele foi levado, ressuscitou, andou 40 dias ressurreto pelo mundo, trouxe as últimas ordens, os últimos ensinamentos, provou que ressuscitou, né? Mas ele ascendeu aos céus. Hoje quem está aqui é Deus, mas através do Espírito Santo de Deus. Os três são um só. Aonde está um, estão os três. A direção de um é a direção dos três, tão unidos que são. Mas o Senhor Jesus, ele sabia de todas as coisas, né? Porque o Espírito Santo de Deus revelava a ele. Como o Espírito Santo de Deus nos revela a palavra. Entenda, a palavra não pode ser uma letra morta, né? Porque a palavra, a letra morta, ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. É a revelação do Espírito Santo de Deus que fica no nosso coração. Quando o pastor prega na carne, na sua vontade, tentando agradar as pessoas, tentando encher a igreja, isso, ele está pela vontade dele. Muitas vezes até contaminado pela vontade do inimigo. Mas quando a palavra é revelada, ela vem do Espírito Santo de Deus e tem que vir, irmãos. Porque palavra de homem para nós não adianta. O que adianta é a revelação do Espírito Santo de Deus. O que adianta é o Espírito Santo de Deus nos mostrar aquilo que está acontecendo por trás de todas as situações. Então há males espirituais que só o Senhor sabia, porque o Espírito Santo de Deus revela. E é o mesmo Espírito Santo de Deus que vai nos revelar quando nós enfrentamos as nossas tribulações, enfermidades, seja o que for. Pergunta ao Espírito Santo de Deus, qual o propósito disso? Por que foi permitido isso? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que deixar de fazer aquilo? Entendam, irmãos? É sempre para cumprir a palavra do Senhor. Mas tem um propósito dia a dia que nós, que andamos com o Espírito Santo, temos que ter a revelação. Outra palavra do Senhor Jesus, em Mateus 9, 28, diz assim: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: creem vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Então as palavras do Senhor aqui é: crede vós que eu possa fazer isso? E essa pergunta ele foi feita a dois cegos. E essa pergunta pode ser adicionada por nós. Você crê que o Senhor Jesus possa fazer um milagre na sua vida? Essa é a pergunta dele. Porque se você crê, você vai receber. Mas se tiver dúvida no seu coração, fica mais difícil. Então o Senhor sempre perguntava. Era uma característica do Senhor, uma estratégia do Senhor fazer perguntas. Nós já pregamos a respeito disso. Ele respondia perguntas com outras perguntas. Às vezes 2, 3 ele emendava, né, de perguntas. E aqui ele pergunta: vocês creem que eu possa fazer milagres? Porque há muitos que não creem, irmãos. Tem muitos aí que não creem que o Senhor faz milagre. Não, esse negócio de igreja evangélica que tem milagre, não, eu não creio não, porque milagre é isso, é aquilo, é só naqueles tempos. Para com isso. O Espírito Santo de Deus está agindo hoje, né, operando milagres entre nós, pelo poder de Deus. Então nós temos que crer para receber. Se você não crê, não vai receber. Porque há muitos que não creem. Há muitos que pedem e não creem. Tem que entregar fé. Se não entregar fé, não vai receber. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito, irmão. Arruma a fé. O meio mais seguro
é ouvir a palavra de Deus, mas arruma fé. Peça emprestado para alguém que tem fé. Arruma fé de algum jeito, porque sem fé você não vai receber, irmãos. Sem pagar com fé, você não compra nada do reino dos céus. A moeda corrente no reino dos céus é fé. Com fé você pode adquirir tudo do reino dos céus. Cura, libertação, prosperidade e salvação. Mas sem fé, não tem, irmãos. Irmãos, entendam, não é a sua necessidade que vai mover a Deus. Porque se Deus atendesse aos necessitados, não haveria mais necessitado nesse mundo. Deus atende através da entrega de fé. Se o necessitado tiver fé, ele vai deixar de ser necessitado. Mas se não tiver, vai ficar lá. E é por isso que a gente quer levar a palavra, porque a Bíblia nos revela que a fé vem por ouvir a Deus através da palavra de Deus. Então, essa maneira mais sábia de adquirir fé. Muitas vezes a pessoa se enche de fé ouvindo um testemunho. Mas o testemunho também é reflexo da ação de Deus. A fé tem que vir de algum... Você tem que dar um jeito de arrumar a fé, irmão, se você quiser bênção. Se você quiser viver melhor. Porque se você não tiver fé, na primeira luta você se desespera, bate cabeça na parede, diz que não vem mais na igreja, diz que é culpa do pastor, que é isso, que é aquilo outro. Mas se você tiver fé, você vai falar, não, está escrito que no mundo eu teria aflição. Está escrito que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Está escrito que Deus nunca me desamparará. Está escrito que o Senhor renova minhas forças e eu voarei como águia. Está escrito, está escrito, está escrito. Mas se não tiver fé, ai meu Deus do céu, ai ó vida, ó azar, é esse governo, é essa igreja, é esse pastor, é isso, é aquilo. Eu não sei porque acontece isso comigo. Ou eu não entendo porque eu vou na igreja, eu dou dízimo, e por que acontece isso comigo? Mas aquele que tem fé fala, tem propósito de Deus nisso. Deus está agindo, Deus está permitindo. Imagina o Jó, irmãos. Deus elogiou Jó. E depois do elogio do Senhor, viste o meu servo Jó? Elogiou diante de Satanás. E depois veio aquela enxurrada de tribulação sobre a vida de Jó. Se o Jó não tivesse fé, ia blasfemar, ia se afastar de Deus, ia fazer um monte de besteira, como muitos fazem. Mas ele tinha fé. Deus tratou o medo dele. E quando ele demonstrou amor ao próximo, porque com toda a necessidade que ele tinha, ele não estava orando para ele. Ele estava orando pelos seus amigos. Entenda, irmãos. Ninguém aqui está pregando o evangelho da miséria. Mas se você não tiver recursos, se tiver aí um mal qualquer na sua vida, se você tiver preso em alguma situação, se você tiver as aflições que o Senhor disse que viria sobre nós, mas se você tiver Jesus, se você tiver fé na palavra de Deus, você resolve tudo isso, irmão. Sabe como você resolve? Aqui, ó. Com a fé você resolve aqui. Com a fé você fala, não, isso daí vai mudar, Deus vai operar, maior é o poder do meu Deus. Com fé você resolve aqui, você fica tranquilo. Tá? Mas se você não tem fé, irmão, ou misericórdia, você não consegue dormir, fica aflito, querendo fazer besteira e faz besteira. É fundamental ter fé, irmãos, é fundamental. Então você crê que o Senhor possa fazer isso por você? Foi a pergunta dele. Se você crê, você está bem, irmãos. Eu estou numa situação, né? Aqui eram 2 cegos, você não está cego, você esteve cego. Antes de conhecer Jesus, você estava nas trevas, estava cego. Mas Ele te trouxe para a luz. Hoje você enxerga. E você sabe que as pessoas no mundo, mesmo aquela que tem olhos de lince ou olhos de águia, estão cegas. Porque não enxergam a luz
da palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O Senhor é a luz, né? Ele diz que é a luz. E quando você o aceita e você crê nele, você se torna um reflexo da luz, e se torna também a luz do mundo. Amém? Versículo 29. Hoje vai longe, hein, pessoal? Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ô, irmãos, preciso falar mais alguma coisa? Depois de ter falado tanto de fé, tudo é feito segundo a nossa fé, irmão. Mas eu não tenho, pastor, então pega emprestado, irmão. Pede para alguém: ó, você que tem fé, ora por mim aí. Põe a mão na minha cabeça aí. Ou senão você clama ao Senhor, como clamou o pai daquele menino: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes nós temos que fazer essa oração: Senhor, ajuda na nossa incredulidade. Fortalece a nossa fé. Porque com fé eu resolvo aqui e depois se resolve ali. Entendam? Então o Senhor diz aqui que as bênçãos são feitas por Deus segundo a nossa fé. Tem que pagar o preço. A fé é uma moeda, né? Pela moeda usada para pagar milagres. A fé é uma moeda espiritual, um conceito bem simples. Se você não pagar, você não leva. Se você não entregar fé, não recebe. Mas se você entregar fé, tudo vai ser feito segundo a vossa fé. É o que diz o Senhor. E aqui no versículo 30, ele diz: e os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, ameaçou-os, hein? Olhai que ninguém saiba. Por que o Senhor Jesus disse para que ninguém soubesse daquilo? Porque Deus tem propósito em tudo. O Senhor, ele tinha um propósito de impedir que a multidão impedisse a sua caminhada. Se soubessem, iam cercá-lo, e ele tinha um compromisso, ele tinha uma agenda estabelecida para o Pai, ele precisava continuar caminhando. E outra coisa, o Senhor Jesus também não queria fama. O Senhor Jesus não veio a esse mundo para ser famoso. Ele veio a esse mundo para salvar vidas. Ele veio a esse mundo para pregar o Evangelho e para curar todos aqueles que são quebrantados, né? Operar milagres segundo a nossa fé. Ele não veio para ser famoso, ele veio para se salvar. Uma pessoa que quer ser famosa está fora da direção de Deus. Procure ser discreto como o Senhor. Olha que ninguém o saiba, né? E toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. Não pode ser dada a pessoa alguma. Por mais usada por Deus que a pessoa seja, é Deus que está operando, e não é a pessoa. E Deus, ele pode operar através de quem ele bem entender. Muitas vezes Deus vai usar uma mula, tá? Então, é Deus que faz a obra. É Ele que cura. Ele que tem o poder. E não homem algum. Não, irmão, não confundam as coisas. Ficar idolatrando uma pessoa porque ela é usada por Deus. A sua reverência, o seu louvor, a sua honra, a sua gratidão deve ser a Deus, que usou uma pessoa para te abençoar, e não a pessoa. E é por isso, irmãos, que há uma praga no nosso país de ficar cultuando imagens, como se imagem fizesse alguma coisa para você, cultuando mortos, como se algum morto, por mais santo que tenha sido morto, fizesse alguma coisa para você. Pedro não pode fazer nada por você. Paulo não pode fazer mais nada por você. João não pode fazer mais nada por você. Natanael não pode fazer mais nada por você. É Deus quem faz. E hoje ele usa as pessoas que estão vivas e não mortas. Hoje ele usa as pessoas que andam e não imagens que não andam. Mas você não deve glorificar pessoas. Você deve honrar, louvar e glorificar só Deus poderoso. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Não confundam isso.
tem muita gente, principalmente no nosso país, que confunde, que dá glórias a mortos, que dá glórias a imagens, estátuas, símbolos. Isso é coisa de povo pagão, porque aquele que crê em Deus, ele só glorifica a Deus, só honra a Deus, porque a palavra diz que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é só ao Senhor, porque Ele é o único digno de louvor, é o único merecedor de louvor, de adoração. E aqui no versículo 37 e 38, para nós estarmos encerrando, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, há milagres na obra do Senhor. E há milhões de pessoas que precisam de milagres. E principalmente do maior milagre, que é a conversão. Há milhões de pessoas que precisam de conversão. A seara é grande. Todas essas vidas têm que ser colhidas, né, como um fruto para Deus, para o Senhor. Porque nós vamos dar conta disso quando estivermos entrando lá no paraíso, que puxar a nossa ficha, eu vou falar: onde estão os frutos? Ah, Senhor, mas eu fiz isso, expulsei demônios, eu fiz aquilo outro. Onde estão os frutos? Afastai-vos de mim, vós que cometestes iniquidade. E toma cuidado para não escandalizar. O que é escandalizar? É tirar o fruto do Senhor. Vem uma pessoa e tem um trabalho enorme para levar a pessoa até Cristo. E vem outro que escandaliza, peca, erra e afasta essa pessoa de Cristo. O Senhor disse que é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar do que escandalizar alguém. Nunca afaste ninguém de Jesus. Nunca afaste ninguém da palavra de Deus, pelo seu testemunho, ou pela sua pregação, ou pelas suas reações nos momentos de adversidades. Quando você diz: nessa luta tremenda eu não vou mais à igreja, tem pessoas te ouvindo, que Deus estava trabalhando para que ela viesse ouvir a palavra, e você trabalhou contra isso. Então entendam, a seara é grande, poucos os ceifeiros, mas não somos nós que trazemos os ceifeiros. A palavra diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É o nosso Deus, que mande ceifeiros para a sua obra. Nós temos que rogar a Deus para que mande as pessoas para fazer a obra do Senhor. É claro que quando Deus fala no nosso coração, nós devemos transmitir às pessoas: ô irmão, não quer participar da obra do Senhor? Não quer servir a Deus? Não quer dar fruto para Deus? Né? Isso é importante, irmãos, porque a seara é grande. Irmãos, esse mundo tem quase 7 bilhões de pessoas. Se eu disser para você que menos de 1 bilhão seguem a Jesus verdadeiramente, seguem a palavra do Senhor, veja o tamanho do prejuízo, irmãos. Mais de 6 bilhões e meio de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas tem pessoas boas, mas que não creem em Jesus, não vai ser salvo. Entenda, irmãos, a falta de fé no Senhor é uma coisa gravíssima. É quase tão grave quanto um crime qualquer. E é por isso que o Senhor, Ele vem e age para que criminosos se convertam. Né? Agora, o trabalho do diabo é fazer com que aqueles que creem se tornem criminosos, ou aqueles que nem conhecem e não creem se tornem criminosos. Então entenda, irmãos, é sério, a seara é muito grande. Há mais de 6 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Jesus, que não entregaram a vida a Ele, que não creem na obra dEle. A seara é grande, irmãos. E a gente tem que usar de estratégias para alcançar essas pessoas.
O apóstolo Paulo trouxe o ensinamento, fiz-me fraco. Então, irmãos, muitas vezes a gente até critica, a gente não coloca nome. A gente não coloca nome, mas a gente até critica alguma ação de alguma denominação, né? Porque fez alguma coisa que escandaliza. Mas a gente tem que entender que todas as denominações que diz que crê no Senhor e que abre a Bíblia e prega a palavra, pessoas são tocadas, pessoas são convertidas pelo poder de Deus, e muitas vezes não por aquilo que o homem está fazendo, mas não escandalize, irmãos. Tá? Tem muita gente, irmãos, que começaram a conhecer Jesus nesses lugares. Tá? Então tem um mérito ali. É por isso que Deus faz com que permaneça ali. Tem algumas coisas erradas, contrárias à palavra de Deus na nossa visão, tá? E na visão de Deus, mas tem uma ação para alcançar esses 6 bilhões de pessoas. A seara é grande, irmãos. A seara é grande. Mas se cada um daqueles que se converteram, digamos que um número bem positivo, 7 bilhões no mundo, 1 bilhão convertido. Se cada uma pessoa trouxesse para Jesus uma outra pessoa, esse quadro mudaria. Seriam 2 bilhões de salvos. E se depois cada um desses 2 bilhões trouxesse uma pessoa para Cristo, seriam 4 bilhões. Então, irmãos, muitas vezes o propósito da sua vida é trazer uma pessoa para Cristo junto contigo. Uma pessoa, sem se perder. Porque o Senhor Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Sem se perder. Porque você é carta viva, você é testemunho do poder de Deus, do poder de conversão, de transformação. Você era uma pessoa, uma velha criatura muito complicada. Dava azia no pacote de Sonrisal. Hoje, você é um docinho de coco. Todo mundo quer ficar do seu lado. Todo mundo quer ouvir você falar. Todo mundo quer andar na sua presença. Tudo isso porque Deus se transformou. Deus tirou o seu azedume. Deus se transformou numa nova criatura. Às vezes as pessoas falam: você. Não, eu não. Era o velho Roberto. E ele está sepultado, está morto. Né? Então, entendo, irmãos, a seara é muito grande, irmãos. Imagina 6 bilhões ou mais. Porque 1 bilhão de convertidos, eu acho que é difícil, irmãos. Porque mesmo aqueles que estão na igreja, como diz a palavra, metade ainda não se converteram plenamente. Lembra da parábola das virgens? Só metade que foi. Se bem que isso é no grupo de cristãos. Porque aqui nessa igreja, eu creio que 90%. Amém? Então, isso que nós temos que entender, irmãos. Nós não viemos nesse mundo a passeio. Nós não viemos nesse mundo para desfrutar, para viajar, para isso. Nós viemos cumprindo uma missão do reino dos céus. E a nossa missão é dar fruto para o Senhor. Uma pessoa que você trouxer para Jesus, encaminhar. É claro que você não vai ficar fomentando ou buzinando na orelha da pessoa. Mas se trouxer ela se firmar em Cristo, irmãos. Irmãos, grande será o seu galardão. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.